Nova reforma da Previdência em 2027. É isso mesmo que se ouviu. Alguns especialistas no assunto de economia, mais uma vez, vêm a público para dizer que, muito em breve, o Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência, agora já em 2027. E esse vídeo aqui não é um replay do vídeo que eu produzi esses dias atrás. São falas novas, o artigo é novo, publicado recentemente, agora no mês passado. Trata-se de uma matéria muito importante, onde esses especialistas apontam problemas e soluções para a reforma da Previdência, justificando e argumentando em relação à necessidade de uma nova reforma para 2027. Eu sou o Moacir Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. E se você ainda não é inscrito, por gentileza, aproveita a oportunidade, já se inscreve aí no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Sempre que eu publicar um vídeo novo aqui, você será avisado através do YouTube. Então, se inscreva e ative o sininho das notificações, ok? Pessoal, eu quero deixar duas coisas bem claras aqui para vocês. A primeira delas é que aqui esse canal, o canal Aposentado de Fato, não tem nenhuma tendência política, nem de esquerda, nem de direita. As figuras públicas que eu uso ali na capa do vídeo são mera coincidência de estar no poder e ser responsável por esse país, seja deputado, seja juiz, seja presidente da República. Não necessariamente significa dizer que a gente apoia ou não apoia isso ou aquele político. A missão desse canal sempre foi, é e continuará sendo de informar você e de gerar engajamento para cobrar dos nossos políticos, pessoas públicas, pessoas que estão no poder, que trabalhem em prol do trabalhador brasileiro para dar um benefício mais justo, um benefício de acordo com aquilo que você, trabalhador, merece, que você sonhou, que você tem certeza que você vai conquistar um dia, que é a sua aposentadoria. Nós usamos, às vezes, essas figuras porque elas têm ligação direta com o que está acontecendo nesse país. A segunda coisa é que, em relação à reforma da Previdência, existem duas correntes. Uma, que é a corrente do atual governo, através do seu ministro da Previdência, que defende uma nova reforma da Previdência para, dizendo até, afirmando que a reforma atual aí foi uma anti-reforma. Ele defende, ele junto com o presidente, que precisa fazer mudanças para ajudar o trabalhador. Essa é uma corrente, inclusive o último vídeo que eu produzi foi nessa corrente, de ajudar o trabalhador, de fazer algo, de corrigir alguma injustiça feita pela reforma da Previdência, em relação à idade mínima, em relação à pensão por morte, em relação a outros benefícios aí, fila do INSS e tudo mais. Aí eu tenho duas coisas, a fila do INSS está andando, está caminhando para cair. Agora, a nova reforma da Previdência é muito mais difícil se conseguir. Isso tem que ficar claro. E a outra corrente, pessoal, é uma corrente de especialistas que não estão no governo, que agem por fora, que estudam, que analisam, que buscam dados e que apresentam esses dados para justificar uma nova reforma. E é sobre essa corrente de especialista que é o vídeo de hoje. Estão todos certos? Todos certos? Não necessariamente. É o que nós vamos discutir aqui hoje. Então, quero mostrar as informações e aí a gente vai discutir e depois você vai comentar aqui embaixo. Será que é isso mesmo? Mas o tema de hoje, gente, é muito importante. Então, fique aí que vai valer a pena. Vamos lá, então? Só a minha postura aqui, que não está muito legal, mas nós vamos tentando fazer na medida do possível aí. Tranquilo, gente? Deixa eu compartilhar a tela aqui da matéria para vocês. Enquanto você está aí trabalhando, eu estou aqui buscando informação, pesquisando para mim trazer conteúdo novo aqui para você. Então, eu trouxe hoje uma matéria publicada aí no mês passado, como eu disse, dia 28 de agosto, recentemente publicada aí. Ela foi atualizada, né? Nova reforma da Previdência. Veja os motivos para mexer mais uma vez nas regras de aposentadoria e pensões. Com o envelhecimento da população e queda na arrecadação do INSS, o próximo governo, em 2027, será obrigado a mudar o regime. Olha só, obrigado em 2027 é o que esses especialistas estão apontando.
O ritmo de crescimento dos benefícios do INSS exigirá uma nova reforma da Previdência no próximo governo, mostra estudo com base nos dados do censo de 2022. Segundo o levantamento, o avanço dos pagamentos de aposentadorias e pensões foi 3 vezes a expansão da população brasileira nas últimas 4 décadas. Uma tendência que deve se manter pressionando as contas públicas. O descompasso é resultado do envelhecimento da população, com cada vez menos jovens contribuindo para sustentar o sistema, e agravado pela informalidade do mercado de trabalho, em que muitos empregados não têm carteira assinada e não recolhem para a Previdência. Segundo o economista Rogério Nagamini, autor da pesquisa publicada no Observatório do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, entre 1980 e 2022, os benefícios previdenciários tiveram alta de 3,9% ao ano, enquanto o aumento da população foi de apenas 1,3%. Olha aí. Ou seja, então, segundo o estudo, em 4 décadas, ou seja, em 40 anos, de 80 até 2022, os benefícios aposentados cresceram 3 vezes mais do que a população, dos que os jovens que vão lá contribuir para a Previdência. Então, existe aí um grande descompasso, o que aponta esse especialista, Nagamini. Em 1980, o Brasil pagava um benefício para cada 15 habitantes. No ano passado, essa relação já era de um benefício para cada 5 habitantes. É o que eu acabei de dizer. Quando se inclui nessa conta pagamentos assistenciais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, dado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que não contribuem para a Previdência, os dados reforçam a discrepância. Houve um aumento de 383,4% nos benefícios no período de 42 anos, frente a um crescimento de 70,6% da população. Olha aí, então o BPC, que não tem contribuição, cresceu 300%, enquanto a população cresceu 70%. Novamente aí, muita discrepância mesmo. E segue aqui os nossos especialistas. Reavaliação do MEI. Na avaliação de Nagamini, o especialista economista, o censo indica a necessidade de mudança nas regras de aposentadoria já a partir de 2027. Isso porque, com o rápido envelhecimento da população, as despesas com benefícios vão consumir cada vez mais recursos de áreas prioritárias, como saúde, educação, além de comprometer outras políticas públicas. Os dados do censo mostram que é preciso um planejamento de médio e longo prazo para evitar problemas fiscais diante do envelhecimento da população, afirma o economista. Ele destaca que o debate sobre o financiamento do regime de aposentadoria se impõe não só por conta da demografia, mas pelo avanço da informalidade com a expansão, por exemplo, de atividades por aplicativos, por profissionais que não contribuem e dependerão do INSS no futuro. Isso é verdade. Muita gente que não contribui e que vai precisar do INSS lá na frente e que vai ter muito problema. É o caso do motorista de aplicativo, Carlos Alberto Vieira, de 42 anos. Depois de 14 anos de emprego formal, ele foi demitido há 6 anos. Tentou voltar ao mercado, sem sucesso, e a saída foi recorrer às plataformas de transporte, onde consegue faturar em média R$ 3.500 por mês, sem reservas financeiras e proteção social. Vieira se preocupa com o futuro, quando deixar de trabalhar. E ele diz o seguinte: cheguei a cogitar pagar o INSS como autônomo, mas as tarifas dos aplicativos só pioram. O custo é alto e não sobra dinheiro. Fico preocupado como vai ser quando estiver mais velho, até porque aparecem mais despesa com médicos e remédios.
Isso é uma grande realidade, é grande verdade mesmo. Para Marcelo Neri, economista e diretor da FGV Social, é preciso dar seguridade a esses trabalhadores sem inviabilizar as operações. Equiparar contribuições previdenciárias em cargos trabalhistas ao emprego formal talvez inviabilize a operação. Acredito em um meio do caminho que garanta direitos, mas que incentive o crescimento. Apesar da necessidade de ampliar a cobertura da Previdência, Nagamine sugere, por exemplo, reavaliar programa de microempreendedor individual, o MEI, com alíquota previdenciária facilitada, 5% sobre o salário mínimo. O programa tem sido caracterizado por inadequada focalização e tem permitido a substituição de emprego com carteira de trabalho. E aqui ele coloca um gráfico sobre esses dados. A expansão acelerada. Em 1980, o Brasil pagava um benefício previdenciário para cada 15,3 habitantes. Quer dizer, ele pagava para um enquanto tinha 15 pessoas aqui, teoricamente, contribuindo, né? Em 2022, 40 anos depois, 42 anos depois, o país arcava com um benefício previdenciário para cada 5,4 habitantes. Ou seja, 5 pessoas trabalhando, 5 pessoas e meia aqui trabalhando, para poder bancar o benefício de um. Quer dizer, reduziu muito aqui, o pessoal contribui, né? Desde 1980, o estoque de benefícios avança mais rápido que a população. Crescimento da população 1,3%, crescimento do estoque de benefícios, ou seja, de aposentadorias, pensões e outros benefícios assistenciais, 3,9%. Realmente 3 vezes mais. Descompasso é ainda maior quando se inclui na conta o pagamento do BPC destinado à baixa renda. Crescimento acumulado da população, 70%, e o aumento acumulado do estoque de benefícios, 383,4%, é o BPC. A fonte aqui, levantamento do Rogério Nagamine, que é o economista que produziu essa matéria, né? É o levantamento dele do IPEA com base nos primeiros dados do censo. Em 2021, por exemplo, diz ele, o MEI representava cerca de 10% dos contribuintes do INSS, mas respondiam por cerca de apenas 1% da receita do regime. Além da alíquota, que precisaria ser mais bem calibrada, Nagamine critica o valor do faturamento anual do programa, que é de 81 mil, e o governo quer subir para 144,9 mil. Um exemplo aqui que ele está dizendo. Manicure há mais de 2 décadas, Jaqueline Lima da Silva, de 51 anos, tornou-se MEI há 10 anos, quando os salões de belezas começaram a substituir os profissionais com carteira assinada por prestadores de serviço. Com a contribuição de 5%, que vai lhe garantir apenas um salário mínimo, a aposentadoria na velhice, ela não projeta conforto ou segurança financeira, mas mais trabalho. Diz ela, tiro de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês, hoje, o que é pouco, mas nem me imagino ganhando só um salário mínimo lá na frente. Se pudesse, contribuía mais, mas não dá. Vou ter que continuar trabalhando, mesmo aposentada. Outro argumento aqui, peso do salário mínimo. Esse secretário da Previdência, Leonardo Rolim, esse já esteve lá dentro, né? Que participou da elaboração da reforma do regime no governo anterior, ele participou lá da última reforma da Previdência. Ele afirma que estimativas apontam que, apesar do crescimento das despesas previdenciárias, elas se mantêm estáveis em proporção ao Produto Interno Bruto, PIB, até o início da próxima década. Porém, a política de valorização do salário mínimo suscitada pelo atual governo pode antecipar a reforma, já que os benefícios têm como referência o piso nacional.
Medida aprovada pelo Congresso na última semana estabelece que o mínimo será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes, como era até 2019. Se o PIB crescer, como todos desejam, as despesas com benefícios vão superar as receitas e causar desequilíbrios no sistema, destaca Rolim. Para Paulo Tafner, o Paulo ele é economista e presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, o cenário é mais difícil. O argumento é que, mesmo se o PIB cair, o salário mínimo pressiona as contas previdenciárias devido à correção da inflação. Ele lembra ainda que a última reforma deixou de fora trabalhadores rurais, BPC, e manteve diferenciada a idade mínima da aposentadoria entre homens e mulheres, que vivem mais. Olha o que ele está sugerindo aí, gente. A gente precisa de uma outra reforma logo. O próximo governo vai ter que fazer, não tem jeito. E olha aí, mais gente chegando aí para dar o seu pitaco também. Luiz Eduardo Afonso, professor da Universidade de São Paulo, USP, concorda com a necessidade de correções na reforma da Previdência, como o aumento automático da idade mínima para a aposentadoria. A gente tem 1/3 da população economicamente ativa não contribuindo. Aqui o professor está falando, tá? O que é um conjunto muito expressivo de trabalhadores. A expectativa de vida vai continuar subindo e vamos precisar rediscutir isso. O aumento da idade da aposentadoria ao longo do tempo é impopular, com certeza, né? Mais sofrido para os trabalhadores, injusto, na verdade, né? Mas não tem como fugir. Está ligado diretamente à mudança demográfica. Esse artigo foi originalmente produzido pelo Globo, jornal O Globo, e reescrito pela FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Bom, galera, resumo da ópera, então. Especialistas em economia, professores de economia, apresentando dados reais do IBGE, acho que uns 3 ou 4 economistas aí, apontando problemas e apontando soluções. Aí vem a pergunta, será que é isso mesmo? Uma coisa a gente já tem certeza, né? O BPC-Loas, o pessoal não contribui. Existem milhões de pessoas que ganham benefício daqueles que contribuem. Nada contra esse pessoal ter assistência deles, porque já foi um erro lá atrás que o governo não fez. Faltou educação, faltou apoio, faltou incentivo para que essas pessoas trabalhassem, faltou, de repente, mais informação, esforço na educação para que elas trabalhassem e viessem a contribuir. E hoje o governo tem que bancar. O governo não, nós, trabalhadores, temos que bancar essa porcentagem da população, que trabalharam muito, se dedicaram muito, mas que não recolheram para o INSS. E aqueles benefícios também daquelas pessoas com deficiência física, lógico. Realmente eles merecem, aí não tem nada o que fazer. O governo tem que pagar, sim, mas de onde retirar? Não é retirar da Previdência e depois dizer que a Previdência está quebrada. Não sei se você concorda comigo. Deixe seu comentário aí embaixo. Outra coisa que eu quero que você pense também, quando começou lá a Previdência Social, o pessoal começou a contribuir, não tinha ninguém aposentado. Quantos anos levou aí só recebendo dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Não acumulou? Não foi corrigido? O ministro da Previdência, ele critica que, além do BPC, existem outras fontes aí que estão retirando dinheiro da Previdência sem contribuir. Eu acho que falta transparência nisso daí também, essa é a minha opinião, né? Agora, seguindo os dados dos especialistas, eles não estão errados, estão certos em apontar os dados. Mas esses dados precisamos saber se eles são realmente verdadeiros, né? Quem vai perder aí, que já está de cara, já estão falando, é a segunda vez que falam, idade mínima da mulher. Eles querem igualar com a dos homens, justificando que as mulheres vivem mais. Pô, um absurdo, né? Tudo bem que vivam mais, mas o sacrifício da mulher, será que é justo isso, gente? É muito injusto isso.
pelo menos a minha opinião. Mulher aposentar com 65 anos de idade. Deixa a sua opinião aí também. E o MEI? O MEI é o microempreendedor individual, vai sofrer alteração. O economista dizendo ali que 5% não é suficiente. Vai ter que aumentar a tarifa do MEI. Agora, vem cá, será que aumentando o imposto você vai dar incentivo para que mais empresas apareçam e gerem emprego, porque cada mês gera um empregado, alguma coisa nesse sentido? Para aumentar a arrecadação, aumentar imposto, é o que tem acontecido nos últimos anos. Essa é uma lógica que, às vezes, não dá muito certo. Às vezes, você, reduzindo o imposto, incentiva mais gente a abrir negócio, mais empreendedores a investir mais, criando mais empresas, para que o governo, consequentemente, receba mais dinheiro. Outro ponto que foi falado, aumento automático da idade mínima. Se isso vier a acontecer, realmente é o fim. Meu conselho, meu amigo, minha amiga, se você ainda não se aposentou e está prestes para se aposentar, corre atrás da documentação e já garante logo o seu direito, porque lá na frente vai ficar pior. Vai ficar pior com certeza. Falando em documentação, a gente tem uma parceria aí com a Magismed, pessoal. Deixa eu só comentar aqui, um parceiro meu aí, de uma clínica que fornece laudo para você conseguir lá o seu benefício de aposentadoria por invalidez ou benefício de afastamento aí por auxílio-doença, auxílio-acidente. É a Magismed, o link está aqui na primeira linha desse vídeo. Clica ali, se você precisa, sabe se alguém precisa, alguém da família, né, ou algum amigo, de um laudo médico para o INSS, porque agora eles, para acelerar a fila, você não precisa mais ir lá na perícia do INSS. Você pode conseguir atestado, né, e laudos, e online você fazer isso. Eu tenho um vídeo produzido sobre isso, eu vou deixar aqui para você. Mas seguindo em frente, então, já finalizando esse vídeo que ficou enorme, realmente é o que eu recomendo para você. Busque logo seus direitos, faça, garanta a sua aposentadoria e comece a se preparar você mesmo para ter outra saída, tá? Não confie só no governo, senão a sua velhice, sua aposentadoria, sua melhor idade pode não ser tão melhor idade assim. Infelizmente, eu tenho que trazer isso para vocês, que é a realidade do nosso país que está acontecendo. Então, aquilo que eu disse no início, volto a reforçar. Meu papel aqui é informar você e gerar movimento para que as pessoas, para que o governo, nossos governantes, ajam e trabalhem em prol do trabalhador, do contribuinte, do segurado, que tanto sofre para financiar a sua aposentadoria, em busca da sua aposentadoria. Hoje foi um pouco difícil gravar, em função do meu pescoço estar torto, mas se Deus quiser, logo, logo estarei bem. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.